Ele chegou, não num cavalo branco, mas num Maverick azul. Essa frase que poderia passar despercebida como uma simples imagem romântica contém em si a essência do conto de Ione Moraes. A fusão entre o mito e a realidade, entre o sonho e o desencanto, entre a esperança e a ausência. O Maverick Azul é um texto que parece singelo em sua construção, mas que, como todo clássico verdadeiro, se abre em camadas múltiplas quando lemos com atenção. Délia, quase aos 40 anos, é uma mulher que ousa esperar. Essa espera não é passiva, ela é o centro de uma força silenciosa, um gesto de resistência contra o tempo, contra os olhares da cidade, contra as vozes sociais que a empurram para o destino do conformismo. Nesse sentido, Délia me lembra grandes personagens femininas de Essa de Queiroz, ou as heroínas tardias de Clarice Lispector, que carregam em si o peso de um mundo que não lhes permite ser plenamente o que desejam. Mas em Um Maverick Azul, o sonho se cumpre apenas para se desfazer. O forasteiro surge como um príncipe moderno, não montado num cavalo, mas dirigindo um carro que simboliza desejo, modernidade e fuga. Ele é a promessa encarnada. Contudo, como em Dom Casmurro de Machado de Assis, onde nunca sabemos se Capitu traiu ou não Bentinho, aqui também não temos respostas plenas. O forasteiro vai embora e o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer declaração. A grandeza do conto de Ione Moraes está justamente no que ele não diz. Nunca ouvimos do forasteiro um "eu te amo". Nunca sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Como em A Metamorfose de Kafka, a explicação nunca chega. E é nesse vazio que a literatura se torna universal, porque não é a resposta que importa, mas a inquietação que permanece em nós depois da leitura. O Maverick Azul, mais do que um carro, é a metáfora do próprio amor. Belo, veloz, sedutor, mas transitório. Ele chega de repente e pode desaparecer a qualquer momento. Como O Grande Gatsby, de Scott, onde o automóvel também simboliza um sonho que nunca se concretiza plenamente, aqui o carro azul é a imagem da ilusão que passa e deixa apenas o eco de sua presença. E quando essa narrativa ganha corpo em uma versão dramatizada em audiobook 3D, a experiência se torna visceral. O ronco grave do motor ressoa em nossos ouvidos como uma promessa. A igreja cheia, as rezas murmuradas, os sinos, as vozes invejosas da cidade, tudo se compõe numa sinfonia de realismo sonoro que nos transporta diretamente aos anos 70. O 3D não é apenas tecnologia, é o veículo para que a ausência seja sentida. Porque quando o Maverick parte e nunca mais retorna, o silêncio acústico é tão doloroso quanto a ausência literária. E aqui cabe uma reflexão maior. O que podemos aprender com o Maverick Azul de Ione Moraes? Aprendemos que o amor, embora seja buscado como completude, muitas vezes nos revela nossa própria solidão. Aprendemos que a espera é ao mesmo tempo gesto de esperança e risco de ruína. Aprendemos que a vida, como a literatura, não nos dá todas as respostas. Assim como Machado nos ensinou a desconfiar das narrativas absolutas, assim como
Kafka nos mostrou o peso do absurdo e assim como Clarice nos revelou a vertigem da interioridade, Ione Moraes nos lembra que o amor pode ser ferida e cura no mesmo instante. Ao final, eu percebo que o Maverick Azul não é apenas a história de uma mulher abandonada, é a história de todos nós, que em algum momento da vida já vimos um Maverick Azul chegar, brilhante, promissor, e depois desaparecer na curva da estrada, deixando apenas lembrança, silêncio, mas também aprendizado. E talvez seja isso que torna essa obra tão poderosa. A consciência de que a vida é feita não apenas de encontros, mas também de ausências. E que, paradoxalmente, são essas ausências que nos ensinam a olhar para dentro e compreender nossa própria condição e a seguir adiante, mesmo quando o carro já partiu para sempre. Por isso, eu convido você a viver essa experiência em duas dimensões distintas: a leitura silenciosa e a escuta imersiva. Leia o Maverick Azul e depois mergulhe na sua versão dramatizada em audiobook 3D no aplicativo da Public Play. São viagens diferentes, complementares, que revelam novas camadas da mesma história. E o melhor, você pode começar agora, com 7 dias gratuitos, e descobrir por si mesmo como a literatura e o som podem se unir para transformar a forma como sentimos uma narrativa.